Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 11. Segunda Samuel, capítulo 11. Todos acharam? Sim? Vamos orar? Vamos ver suas cabeças, feche seus olhos. Senhor Deus, que a Tua graça possa ser abundante nessa manhã em nosso meio. Eu sou completamente dependente da Tua graça e do Teu auxílio e o Senhor sabe disso, ó Deus. Por favor, que de alguma forma o Senhor possa tratar com nossos corações nessa manhã. Guia, Senhor, as minhas mãos, guia os meus olhos, as palavras que eu vou usar, que tudo que for feito aqui seja feito direcionado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Me ajude a pregar, não apenas ao coração dos meus irmãos, mas também ao meu próprio coração. Que a Tua graça esteja sobre nós e que Teu Espírito Santo faça aquilo que eu não posso fazer. Essa é a oração que eu faço a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês muito provavelmente já viram alguns filmes de guerra, né? E ali, quando estamos diante de alguns filmes de guerra, e tem a cena de guerra mesmo, que é o ápice da guerra, principalmente os filmes mais antigos, a gente consegue perceber algumas coisas, né? Que numa guerra, nem todos lutam com as mesmas armas. Já reparou isso? Principalmente os filmes de guerra antiga, alguns lutam de espada, outros lutam como? Com arco e flecha, alguns outros vão de cavalo, outros vão a pé, outros vão correndo. Cada batalhão da guerra tem a sua arma específica. E olhando de um ponto de vista, a gente vê o grupo que luta com a espada, a gente vê o grupo dos arqueiros, a gente vê o grupo dos cavaleiros, e a gente pode olhar de diversos ângulos a mesma guerra, mas ver batalhas diferentes acontecendo na mesma guerra. Essa manhã eu quero que você tenha isso em mente. Em uma mesma guerra, é possível que hajam batalhas diferentes a serem travadas. A guerra é a mesma, mas as batalhas são diferentes à medida que a história vai avançando e se desenvolvendo. E eu creio que isso aconteceu na história de Davi, a história bem conhecida de todos vocês, quando Davi peca com essa mulher chamada Batseba. Eu quero que você olhe comigo, versículo 1, capítulo 11. Diz assim o texto: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. O autor de 2 Samuel nos inicia dizendo que Davi, na época em que os reis deveriam ir à guerra, na época que os reis costumavam ir à guerra, Davi não foi à guerra. Me parece que não é sem motivo ou sem propósito que ele coloca essa informação aqui. Ele podia simplesmente omitir essa informação. Ele podia simplesmente dizer: olha, teve uma vez que Davi não foi à guerra com o exército. Mas não, ele faz questão de dizer que na época em que os reis iam às guerras, Davi não foi. Sempre que olharmos para a Escritura, a gente não pode desprezar as informações que são dadas. E essa é uma informação muito valiosa, que nos faz perguntar: peraí, se Davi é o rei de Israel, e na época da primavera os reis vão à guerra, por que Davi não foi à guerra? O que moveu o coração de Davi a fazer com que ele desejasse ficar em seu palácio ao invés de ir à guerra? Por que Davi não foi guerrear com seu povo, com seu exército? Não foi para isso que Davi foi escolhido. Na verdade, não foi para isso que o povo de Israel pediu um rei. Lá em 1 Samuel, quando eles olham para as outras nações, eles falam assim: olha Samuel, nós queremos um rei, porque as outras nações têm um rei que vai à frente nas guerras deles, e nós queremos um rei também.
O povo de Israel queria um rei para que guerreasse suas guerras. E Davi havia feito isso muito bem até aqui. Se você olhar o capítulo 8 de 2 Samuel, você vai ver as vitórias militares de Davi. Se você olhar o capítulo imediatamente anterior, o capítulo 10 de 2 Samuel, você vai ver Davi tendo vitória sobre os amonitas. Davi foi um rei muito vitorioso militarmente. É por isso que quando Salomão assume o reino, praticamente não tem guerra. Por quê? Davi já exterminou todos os inimigos ao redor. Mas perceba, o homem que venceu batalhas e batalhas e batalhas, no capítulo 11, não vai à guerra. Por quê? Será que foi por preguiça? Será que Davi estava com preguiça e falou, não, eu estou muito cansado, eu não vou para essa guerra não, eu vou ficar aqui no palácio descansando? Será que foi isso? Eu creio que não. Será que Davi não foi à guerra porque estava doente? Ele está doente, então eu não vou à guerra, eu vou ficar aqui descansando, me recuperando. Será? Também me parece que não. À luz do capítulo 8 de 2 Samuel, do capítulo 10 de 2 Samuel, me parece que Davi não vai à guerra porque ele confia demais que os homens não precisam dele, que o exército dele já é poderoso o suficiente, já é forte o suficiente e não precisa ele mais ir às guerras, que a vitória já está garantida. Me parece que há algum resquício de arrogância. Me parece que há algum resquício de orgulho no coração de Davi. Eu não preciso ir à guerra. O meu exército já é forte demais, o meu exército já é poderoso demais, então eu não preciso ir à guerra. O povo vai, Joabe vai dar conta, não precisa de mim. Pode soar um pouco arrogante. E perceba que Davi não vai à guerra, e por não ir à guerra, por não estar onde ele deveria estar, ele vai fazer o que ele não deveria fazer. Por não cumprir o papel que ele era ordenado, para que ele foi chamado, o lugar onde Deus o colocou para viver e fazer as coisas que ele devia fazer, Davi vai passar por um momento de intensa aflição, a tentação vai bater forte à sua porta. Perceba, nós, assim como o rei Davi, temos nossas missões aqui na terra. A missão do rei não era apenas usufruir dos benefícios que ser rei trazia. Ser rei trazia inúmeros benefícios, mas também trazia grandes responsabilidades. Davi, como rei, tinha que cuidar do seu povo. Davi, como rei, tinha que liderar o seu exército nas guerras. Davi estava deixando de cumprir o papel que cabia a um rei. Nós temos nossos papéis aqui na terra. Nós temos aquilo para o qual fomos chamados aqui na terra. Coisas que nós devemos fazer. Coisas que Deus colocou sobre nossas vidas e nos impôs a obrigação de fazer. Mas por vezes nós podemos acabar hesitando em cumprir aquilo que somos chamados a cumprir. Davi não estava cumprindo bem o seu papel de rei ao não ir à guerra. E quantos de nós, meus irmãos, não temos cumprido bem o papel que Deus colocou sobre nossas vidas? Quantos de nós temos fracassado, falhado, deixado de fazer aquilo que Deus quer que façamos, por diversos motivos? Quantos homens não lideram suas casas, embora saibam o que devam fazer? Quantas mulheres não cumprem suas responsabilidades dentro de seus lares, embora saibam o que devam fazer? Quantos filhos, mesmo sabendo que têm que obedecer os pais, não fazem, mesmo sabendo o que tem que fazer? Cada um de nós, meus irmãos, tem um chamado nessa terra. Cada um de nós tem obrigações e deveres a cumprir aqui. A questão é, estamos nós cumprindo? Você está cumprindo aquilo que Deus colocou como sua função fazer? Você está se dedicando a fazer aquilo que Deus quer que você faça? Perceba quantos problemas Davi terá por não ter ido à guerra quando deveria ir. Davi, no versículo 2, vai enfrentar uma outra guerra, é uma outra batalha. Me parece que quando a gente olha a vida de Davi, no primeiro momento, a batalha dele contra o seu próprio coração, no versículo 1, é perdida, porque ele tem um dever a cumprir e ele não cumpre. Perdeu a primeira batalha. Então a gente pode ser movido a olhar a vida de Davi por um outro ângulo. Vamos agora olhar como ele age diante da batalha perdida, em não ter ido à guerra. Como ele vai agir agora, versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio.
Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Davi, por não ter ido à guerra, por não estar onde devia estar, agora ele está vendo o que não devia ver. Ele está no terraço, olhando para essa mulher que é muito bonita, tomando banho. Se Davi estivesse na guerra, com certeza isso não aconteceria. Mas Davi não está na guerra e por isso está acontecendo. Sempre que falharmos em cumprir os nossos deveres, outros pecados poderão vir à tona em nossas vidas. Sempre que você deixar de fazer o que você deve fazer, se prepare, outras tentações poderão vir. Um pecado vai chamando o outro, um abismo vai chamando o outro, as tentações vão surgindo e as armadilhas preparadas por Satanás vão ser colocadas em nosso caminho em todo momento. Perceba, Davi agora está diante de uma grande situação dentro do seu coração. Ele está vendo uma mulher muito bonita tomando banho. É uma tentação que é muito forte para muitos homens. Muitos homens não conseguem resistir a esse tipo de tentação e Davi agora está sendo tentado nisso, especificamente nesse tipo de pecado. Mas perceba, Davi, ele está diante dessa situação. Uma guerra está sendo travada em seu coração. Há uma outra batalha em seu coração. Davi fugiu da batalha física, onde havia suor, sangue, espada, armas. E agora Davi está diante de uma batalha espiritual. Ele foge da batalha física, mas não é possível aos homens fugir da batalha espiritual. Os homens não conseguem fugir da batalha que é travada entre a carne e o espírito. Você não consegue fugir, você cristão, não consegue fugir dessa guerra que travamos constantemente entre fazer o que sabemos que devemos fazer, que agrada a Deus, ou fazer aquilo que a nossa carne deseja que façamos. É uma guerra constante, é uma luta feroz. Davi agora está diante dessa batalha, que pode ferir muito mais do que uma guerra física. Porque em uma guerra física, você simplesmente morre. Em uma guerra espiritual, você morre espiritualmente, que é muito pior. Meus irmãos, Davi está diante dessa luta. E é uma luta terrível. A luta contra o pecado é uma luta terrível. Numa batalha física, tem suor por causa do calor da batalha. Mas numa intensa batalha espiritual, também tem um tipo de suor, mas é um suor frio, que te causa agonia, que te causa desespero. Davi está diante dessa situação. A pergunta que a gente faz é: o que o homem segundo o coração de Deus vai fazer? Como o homem segundo o coração de Deus vai agir? Infelizmente, Davi não vai agir bem nessa situação. Versículo 4 diz para a gente. Versículo 3. Ele mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. Perceba. Davi está diante, mais uma vez, entre fazer o que sabe que deve fazer ou não. No versículo 1 ele fraqueja, porque ele devia ir à guerra e não vai. No versículo 2 e 3 e 4 ele fraqueja novamente, porque ele vê aquela mulher e ele não faz o que devia fazer. Porque uma coisa é você se deparar com a tentação e então fugir da tentação. Outra coisa é você se deparar com a tentação e deixar a tentação tomar espaço no teu coração até que você faça aquilo para o qual você está sendo tentado. Para nós homens é complicado e é difícil, porque tem momentos que estamos andando na rua e de repente vem uma mulher vestida inapropriadamente e a gente olha assim e o que a gente faz? Tem que desviar o olhar, mas a gente já viu, de relance, e tem que logo se concentrar para desviar o olhar. O problema é quando a gente deixa esse passarinho criar ninho em nossas mentes e corações. Às vezes o passarinho vai pousar e você enxota ele.
Mas o problema é quando o passarinho pousa e você faz carinho nele. Quando o passarinho pousa e você começa a alimentá-lo. Estão entendendo? Davi, ao invés de olhar o passarinho e fugir e chutar ele, não. Davi começa a cobiçar, a desejar, e Davi vai levar isso até o final das consequências. Davi está perdendo a guerra para o seu coração. Davi está perdendo a guerra para a sua própria alma. Como você está nas batalhas que você tem travado? Como você está diante das tentações do teu coração? Aquilo que você é tentado. Não necessariamente você está sendo tentado como Davi, com uma mulher nua na sua frente. Mas existem tentações que podem estar vindo à sua vida e talvez você não esteja conseguindo resistir. E perceba, essa tentação para Davi é uma tentação muito terrível. Porque Davi não apenas está olhando e sendo tentado, mas Davi tem o poder de cumprir e de receber e de ter aquilo que ele deseja. Davi é o rei. E como rei, ele pode mandar buscar a mulher, e alguém vai trazer a mulher, e ele vai ter a mulher que ele quer, porque ele tem o poder. Muitos homens não cometem certos tipos de pecado, porque não têm o poder. Porque se tivessem o poder, eles fariam. Você nunca viu homens que, enquanto estavam na pobreza, agiam como santos, mas quando recebem poder, dinheiro, fama, começam a agir como verdadeiros demônios? Muitas vezes, o que vai impedir algumas pessoas de não praticar determinados pecados é a falta do poder. Não é porque ela é boa, não é porque ela é justa, é porque ela não pode, porque se ela pudesse, ela faria o mal que ela deseja. Meus irmãos, isso não pode ser assim com a gente. Devemos lidar com o pecado de modo que, ainda que possamos fazer, nós não vamos fazer. Por que não vamos fazer? Por amor a Deus. A lei do amor é a maior lei que podemos usar na luta contra o pecado. A lei de não ser punidos não serve muito, porque no momento em que fizermos algo que não tenha a possível punição, a gente vai ficar tranquilo. Mas a lei do amor, ela pode nos capacitar a agir certo, mesmo quando não tem ninguém olhando, mesmo quando ninguém vai ficar sabendo. Isso é uma coisa terrível, e é uma tentação muito grande, quando você está diante de um pecado, que você sabe que ninguém vai ficar sabendo, que você sabe que ninguém vai te julgar, te condenar, porque é só você que sabe, e ainda assim você consegue resistir e dizer, não. Oh, coisa difícil. E é só a graça de Deus que pode nos sustentar. É só a graça de Deus que pode nos manter firmes nessas situações. Olha para Davi. Davi, em 1 Samuel, resistiu à tentação de matar Saul. Ele podia matar Saul, teve diversas oportunidades para matar Saul e não o fez. Ele resistiu à tentação de tomar o poder por meio da morte daquele homem. Deus deu graça a Davi para resistir à tentação de matar Saul. Deus deu graça a Davi de resistir à tentação de matar um homem chamado Nabal, um homem grosso, arrogante, um miserável, mas que Deus deu graça para que ele não matasse, porque a mulher dele intercedeu por ele, Abigail. Mas olhe, 2 Samuel capítulo 11, não tem graça para Davi resistir à tentação aqui. Davi aqui é deixado ao seu próprio coração. Davi aqui é deixado agir por conta própria, e veja o que acontece. Quando não há graça de Deus para resistir às tentações, veja o que acontece. Davi está diante dessa situação, ele comete esse pecado terrível. Que pecado terrível, e as coisas vão piorar. A gente não tem tempo para expor todo o capítulo 11, mas as coisas vão piorar de uma maneira muito rápida, muito devastadora. Davi está cometendo um ato terrível, mesmo sabendo que não devia fazer. E essa história está escrita aqui para a gente ver. E essa história está aqui escrita para que a gente leia, reflita e medite nela.
Eu, muito provavelmente, junto de milhares outros, defendo que a palavra de Deus é o espelho da alma. É aqui que você consegue enxergar a podridão dos pecados. É aqui que você consegue se ver no espelho, de modo que você olha para essa história e então coloca diante de si e pergunta: sou eu como Davi? É aqui que você sonda o seu próprio coração, olhando para a Escritura e pensando: será que eu sou como Davi? Será que eu estou perdendo as batalhas que Davi perdeu? Ou será que eu estou perdendo outras batalhas nessa grande guerra que travamos contra o pecado, a carne e Satanás? Meus irmãos, olhe para a Escritura a fim de descobrir quem é você. Olhe para a Escritura a fim de saber quem é você. É só a palavra de Deus que é capaz de desvendar os segredos e os mistérios do nosso coração. É nela que descobrimos que somos completamente capazes de fazer as piores coisas terríveis que ninguém jamais imaginou. É na Escritura que nós podemos olhar para nós e falar: eu sou como Davi. Que por mais que as pessoas olhem para mim e vejam talvez um rosto angelical, uma fala mansa, um olhar tranquilo, eu sei do que eu sou capaz de fazer, eu sei do que eu já fiz, eu conheço o meu coração porque eu conheço a palavra de Deus. Quantos aqui essa manhã podem dizer: Felipe, eu conheço o meu coração, e eu sei que se eu tivesse a oportunidade de Davi, muito provavelmente eu faria a mesma coisa. Felipe, eu conheço o meu coração e eu sei das coisas terríveis que eu já fiz. Eu sei quão mal eu sou. Quantos de nós essa manhã podem dizer isso? Eu conheço o meu próprio coração. Enquanto você não for capaz de conhecer o seu próprio coração, enquanto seus olhos não forem abertos para você conhecer a sua própria maldade, a malignidade do pecado, vai ser difícil você enxergar quão doce é a graça de Deus. Vai ser difícil você enxergar quão bom é Deus em perdoar, quão misericordioso e compassivo é Ele para com os pecadores. Olhe para Davi e olhe para você. Você se vê em Davi? O pecado de Davi foi um pecado terrível. E por que Davi está passando por isso? Deus não podia poupá-lo? Eu lembro de Gênesis capítulo 20, quando Abraão chega em uma determinada cidade e ele diz para todo mundo na cidade que Sara é sua irmã e não sua mulher. O rei Abimeleque então olha Sara, que é muito bonita, toma Sara para si e leva para o seu palácio. Deus vem a ele e diz assim: olha, Abimeleque, você vai morrer, porque a mulher que você tomou é casada. Abimeleque, assustado, diz assim: ó Senhor, mas eu fiz isso de coração puro, eu não fiz isso com maldade, tu mesmo sabe que ele disse para mim que ela era irmã dele. Então Deus disse: é verdade, e foi eu que não deixei você pecar tomando essa mulher. Foi eu que não deixei você pecar. Eu impedi você de pecar, Abimeleque, porque eu sabia que você agiu com um coração puro. Olha isso. Deus impedindo um rei de pecar contra ele. Por que Deus não impediu Davi? Davi não podia subir no terraço uma outra hora? Batseba não podia estar tomando banho uma outra hora? Davi não podia ter pegado um resfriado e tivesse que ficar só de cama? Por que Deus permitiu isso? O motivo exato, eu não sei. Mas eu posso sondar algumas coisas. A primeira coisa é: o Messias viria da linhagem de Davi com Batseba. Isso é uma bomba. O Salvador do mundo é fruto de um relacionamento que começou de um jeito terrível. Isso é uma bomba. Mas não apenas isso, e esse motivo para mim é algo que traz um certo tipo de paz ao nosso coração, traz um certo tipo de refrigério ao nosso coração. Por que Deus permitiu que Davi pecasse com Batseba? O Salmo 51, um belíssimo salmo, onde Davi ora dizendo a Deus: ó Senhor, cria em mim um coração puro.
e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não retira de mim, ó Deus, o teu espírito. Ó Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Quantas almas não foram levantadas do lamaçal do pecado por causa desse salmo? Quantos corações que estavam à beira da morte não foram revivificados, não foram avivados por causa do Salmo 51, onde Davi diz: Senhor, perdoa o meu pecado, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Quantos homens e quantas mulheres não foram erguidos novamente por causa daquilo que Davi passou? Quantos homens e quantas mulheres não foram poupados de passar o que Davi passou, porque ele passou? É um dos mistérios de Deus que alguns ele permite entrar na lama para que outros não entrem. É um mistério da graça de Deus que vai permitir que alguns afundem tão fundo para que outros não afundem. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre de passarmos pelo que Davi passou, de enfrentarmos o que Davi enfrentou, mas que se tivermos que enfrentar, que seja com esperança, que se tivermos que enfrentar, que seja sabendo que por mais que o pecado seja terrível, por mais que ele seja maligno, ainda há esperança para aqueles que clamam a Deus por misericórdia. A história de Davi vai nos mostrar quão fundo um homem pode ir, mas ela também vai nos mostrar quão fundo Deus vai para resgatar aquele que está no fundo do poço. Deus é especialista em resgatar aqueles que estão no fundo do poço. Você essa manhã se identificou com Davi? Você essa manhã se identificou com o coração desse homem pecador? Saiba que assim como houve graça e misericórdia para Davi, também há graça e misericórdia para você. Confesse seus pecados a Deus. Clame a Ele por misericórdia e Ele te socorrerá, porque Ele prometeu, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda maldade, de toda injustiça. Eu quero clamar a você nessa manhã, que você curve a sua cabeça, sonde seu coração, e então clame a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Vamos orar? Senhor Deus, Tu melhor do que ninguém, ó Deus, conhece a nossa alma. Tu melhor do que ninguém, ó Deus, conhece a podridão do nosso coração. O Senhor sabe muito bem quão falhos nós somos, ó Deus. O Senhor sabe muito bem como nós somos pecadores, ó Deus. O Senhor sabe muito bem, ó Deus, que às vezes não cometemos algum tipo de pecado, não por amor a Ti, mas talvez por medo, ó Deus, da desaprovação, às vezes por medo das punições, mas nos ajude, ó Deus, a não pecar baseados na lei do amor a Ti, ó Deus. Nos ajude a ter uma vida diante de Ti, ó Pai, que glorifique e exalte o Teu santo nome, Senhor. Senhor, se há alguém aqui essa manhã que está no fundo do poço, atolado no lamaçal do pecado, que com Tuas doces e poderosas mãos, Tu possa arrancar essa pessoa do fundo do poço, trazendo-a à tona novamente para respirar, livre, ó Deus, da dureza que é encarar uma vida de pecado, Senhor. Se há alguém aqui nessa manhã, ó Deus, que os ossos, a alma, o corpo tem doído por causa do pecado, que Tu possa dar o escape e o livramento que essa pessoa necessita, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, e que a história desse homem, que a história de Davi, nos sirva como um espelho, a fim de termos a plena confiança de que Tu está no controle de todas as coisas, e que Tu está pronto, ó Deus, a nos salvar. Senhor Deus, guarda a Tua palavra em nossos corações, ó Deus,
Fere nossos corações com essa palavra e que de alguma forma alguém possa ter sido edificado, assim como eu fui por meio dessa pregação, Senhor. Ouça-nos nessa manhã, atende-nos nessa manhã, por graça e misericórdia. Ouça-nos, ó Deus, nós pedimos tudo isso no doce nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.